Ó, querida, já entrou, já entrou. Vou te chamar já, tá bom? Deixa eu só encaminhar aqui para as meninas, que eu já tô mandando aqui para a gente começar. Opa, aceitando. Tatinha, é isso aí, já entrou, hein? Olha, pontual essa mulher, hein? Muito bem. Olá! Ah, que bênção, Ai, deu deu certo. certo. Glória a Deu Deus. certo. Glória a Deus. Paz, minha querida. Tava pedindo Fala. ajuda aqui do meu genro. Ah, mas aqui em casa também, Pra... filha, aqui tem os ajudantes, né? Tá todo mundo Que bom falar entrando. com você. Amém. A Bárbara também entrou, a Valéria, a Kátia, as meninas estão chegando, tá? Estou encaminhando aqui. Tá, Vamos sem dar mais problema. uns 2 minutinhos, né? Para Sim, a gente sim. poder colocar, viu, meninas? Do Blessed. Olha que chique, tem até do Blessed aqui. É isso aí, gente. Vamos entrando. Deixa eu colocar no grupo das conectadas também lá no nosso WhatsApp, que a gente tem um grupo separado. Tenho certeza que vai ser uma bênção, viu? Tá todo mundo aí na Sim. expectativa, viu? Você tá bem? Tô bem sim. Dia Glória a Deus. corrido, eu acredito que para todas, né, hoje. Ai, meu Deus, muito corrido. Tanto que a pastora Ana Paula, que faz comigo hoje, ela não consegue entrar. Ela tem um Ah, casamento, então ela tá. olha, Eu falei, tudo bem, naquela, vai. Mas nós estamos aqui, né? naquela, Missionária. sim, sim, sim. É a Paula, a Mas pastora Ana pode, Paula, é a que faz comigo aqui, de terça-feira. sim, Aliás, é minha companheira aqui de batalhas, de vitórias, né? De oração. Nós estamos aqui. E as que meninas bom. também estão chegando aqui. Deixa eu colocar lá no grupo, que a gente já está no Sim. coisa aqui. Vou colocando aqui, tá? Espera só um pouquinho. Tá, tá. Não, fique tranquila. Eu acho que eu me adiantei aqui, né? Eu acho Olha que a ótimo, eu ansiedade gosto de faz. pontualidade. Não, 9 horas, eu entrei às 9, tá certinho. Aliás, 8, ah, meu Deus, já tô Isso. com o fuso horário mudado aí. É, deixa eu só avisá-las aqui. É assim, né? Nós mulheres, né, missionária? Cuida Aham. da casa, faz janta, tá com a criança e vai não sei aonde. Mas nós estamos É, aqui. Louvado seja glória a Deus. Deus. Sim, Thaís Lira também está aqui. Você chamou as meninas aí também. Estou avisando sim. aqui, ó. Estou avisando as meninas aqui também. Deixa eu só colocar aqui. Tem gente do sertãozinho aqui que vai entrar me Olha, chamando. Elas são uma bênção, de longe, de perto. E nós estamos aqui, que né? bom. Vamos fazer. Mas me conta como é que você tá? Tá tudo bem? A nossa conversa é Estou assim, né? bem. Oi, aí fala no outro Aham. dia. Estou bem, graças a Deus, né? Servindo ao Senhor, que é o mais importante, e o Senhor vai Amém. dando graça, nos capacitando, né? É Para verdade. vencer cada dia. E você? Como você está? Ai, eu tô bem também, tô pedindo muito a Deus saúde, né? Graça aí também Sim, para que Ele venha direcionar a nossa vida, mas eu falo que hoje eu tô assim muito grata ao Senhor por tudo que Ele está fazendo na minha vida, não só o que Ele já fez, mas hoje especificamente, sabe, Senhor, que Deus Ele tá, sim, é um tempo novo, vamos falar assim. Então, a palavra do Senhor diz que Ele se renova a cada dia, não é? A é, palavra é dele se verdade. renova, a misericórdia. E eu tenho vivido isso, o renovo de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus todos os dias. É algo que Glória não a sei Deus. explicar, não, mas é bom. É muito Olha, bom. Sheilinha, pá, Sheila, querida. É bom demais, né? É E, bom. inclusive, estou esperando as meninas lá da Europa que vão entrar por causa do fuso horário. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, mas elas estão chegando aqui. E é justamente isso, né? Falar um pouco sobre a nossa alma, sobre. A gente fala assim, estou cansado, estou esgotado, estou com tanto assim, mas é que é diferente espírito e alma. É por isso que Deus está nos presenteando de te trazer aqui hoje, né? Ah, Porque, meu sim, Deus.
Meu Eu Deus, é que um me sinto assunto. presenteada por Não, estar com são... vocês e participar desse trabalho tão lindo, né? Tão importante alcançar mulheres. E eu vejo que o que Deus tem feito através da Conectadas é um trabalho que não se restringe, não é restrito, né? Não é um trabalho, vamos dizer assim, engessado, não. Deus tem alargado as tendas e alcançado várias mulheres por intermédio desse projeto. E é um projeto lindo, então eu me sinto presenteada por Deus por estar aqui com você Amém. nessa noite e falar um pouquinho, Amém. né, da nossa alma, das nossas dores, das nossas Verdade. alegrias. Muito importante. Olha aqui, olha, a Michelle tá falando assim que você é uma tocha viva. Deus use A vocês. Michele, Amém. Você consegue ler aí as notificações? Chega para olha, você com ou não muita chega? dificuldade está chegando, mas o que acontece? Eu estou sem o meu óculos. Ah, Estou sem o meu óculos. Então, eu leio assim, eu tô vendo aqui a Michele. tem a Isso, agora o Michelle, a restante das Rosana. letrinhas. Então, tá. Isso, é verdade. As meninas Deixa estão eu aí. ver aqui. Imagina se eu tivesse sem óculos, nem você eu estava enxergando direito, mulher. Tá? Mas estamos Isso, eu tô aqui. vendo aqui. A Agora, Valéria, a Valéria Valéria. Ramos. Que bênção! Sim, E elas estão aqui. Cadê o link? Cadê o link? Meninas, vocês que já entraram, vão aí, ó. Manda o link para alguém, compartilhando. né? Compartilha aí, porque tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente, né? No nosso coração. Ah, olha, eu amo essa a Sheila que entrou aqui agora. Estou falando e ela já Sim. está pondo no grupo. É assim que Deus trabalha, né? Sheila, shalom, querida. Tá meia-noite a mulher está acordada aqui, entendeu? Com a gente. É isso que eu falo. Mulheres de Que Deus, quando estão, lindo. né, conectadas, é isso. Bom, as meninas vão entrando, eu vou Sim. encaminhando, mas o que eu queria mesmo, a gente já vai começar, né? Eu creio que é um tempo da gente orar. E Sim. eu sei que você já enviou, vocês são uma bênção, a Valéria também, ó, já enviei para várias. Ah, suas lindas, é isso Ah, aí. que lindo. Você tá vendo que essas meninas, assim, Que são bênção. bênção, né? Eu tô até conectando com mais outras aqui para a gente poder começar. Antes de começar, vamos orar? Vamos orar para Vamos. agradecer, né? Para que Vamos o orar. Senhor quer orar aqui por esse momento, tá bom? E aí a gente vai Amém. conversando aqui, tá bom, bênção? Pai, em Amém. nome de Jesus, Senhor, nós entramos aqui, Deus, nesta live Obrigada, com um Pai. simples propósito de te honrar, de te glorificar, de Obrigada, bendizer o teu Jesus. santo nome. E nós agradecemos, Deus, por este momento tão precioso na tua presença. Eu te És agradeço, Deus, maravilhoso. porque nós estamos, ó Deus, na melhor Senhor. parte, Senhor. É Eu na te tua dou graças, presença, é aos Pai. teus pés, Te louvo. Jesus. Que essa live venha a ser Obrigada, conduzida Pai, por ti, Senhor. Que o por Senhor essa tenha oportunidade, domínio pela minha vida, Senhor pela vida da missionária Jesus. Quitéria, Senhor. E Em que nome de tudo que Jesus, falarmos Pai, aqui, ó Deus, tudo que alcance fizermos aqui, mulheres nessa venha a noite. ser, ó Deus, na tua direção. Toca Para a mesmo nos glória do teu nome, corações, nas Pai. almas, ó Em Pai. nome de Que nós Jesus. venhamos ser tratadas, curadas para a Eu glória do peço a teu tua nome. graça, Pai, Tenha para a glória do liberdade teu nome. neste lugar, Deus. É o que nós te Em pedimos. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém, a Deus. amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, missionária Quitéria, as meninas não te conhecem aqui, a maioria. Eu creio que a Paula conhece de tanto eu falar, né? E a nossa Elisa, né? Que nós fizemos lá o Sim. podcast. Mas eu queria que você se apresentasse. Quem é essa mulher que está na tela aqui? Fala um pouquinho para as meninas aí. E para os Bom, meninos aí. Quitéria, né? Quitéria, em primeiro lugar, serva de Deus. Amém. Eu digo que, independente daquilo que o Senhor venha fazer nas nossas vidas, a gente nunca pode perder o lugar que é o melhor lugar, que é o de servir ao Senhor, ser serva sempre. Sou casada, tenho 2 filhos, casada com o pastor Ronaldo, 2 filhos, um casal de filhos, Carlos Moisés, Lídia Vitória. Pastoreamos aqui o Ministério de Sidqueno. Trabalho com mulheres dentro do meu ministério e também através do CIMUSP, que é um conselho interdenominacional, Mulheres Únicas do Estado de São Paulo. E também faço parte aí da área da psicologia, psicóloga, graças ao Senhor.
vendo a necessidade de estar mais conectada com as mulheres, de ajudar mais as mulheres. Eu entrei aí na psicologia como um desafio para minha vida, um desafio vencido, e que a cada dia eu aprendo mais, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de se comunicar com mulheres, de ouvir mulheres, eu sou edificada e vou aprendendo cada vez mais com elas, porque elas têm tanto a nos ensinar, tanto a passar para nós as experiências que elas têm, e cada vez que a gente tem essa oportunidade, né, a gente vai crescendo, e quando eu digo crescendo como ser humano, amadurecendo mais, porque as vivências de outras pessoas nos enriquecem, né, nos acrescentam, como a palavra diz. Amém. E essa sou eu. Ah, é uma linda, assim, uma simplicidade que eu falo que é isso que a gente ama em Deus, né? Quando Deus conecta Sim, mulheres, homens, pessoas que buscam o reino, né? Nós não é buscamos outra verdade, coisa a não ser o reino do Senhor, né, Claire? E eu é verdade. me sinto privilegiada, viu, de poder trazer você aqui para a gente bater um papo um pouquinho sobre, né? A gente fala falaram que a avó também, você esqueceu desse detalhe, tá? Ai, é verdade, é verdade. A Avó, avó. em fevereiro o Kalel tá vindo aí, eu tô feliz demais por isso, né? Tá Há uma distância, chegando. porque ele vai nascer lá em Portugal, né? Meu filho tá morando lá, e um projeto de Deus, um propósito de Deus, e eu sei Uhum. que eles estão debaixo dessa direção, mas a distância dói um pouquinho, né? E agora o fato de ser avó, esse presente, claro que eu queria estar mais perto, mais próximo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele é perfeito em tudo que faz, É e eu vou verdade. ser avó e eu estou feliz demais. O Muita, importante é isso, né? muito É, gratificante, sim. glória a Deus, tá com saúde, vai chegar. E você vai É, lá visitar também, mulher, né? Com com certeza. certeza, com certeza, com Então, certeza. vamos pegar essa parte aqui, não da avó, mas assim, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre psicologia, sobre a alma. Foi o que eu falei, olha, nós não combinamos nada, gente. Nós falamos, vamos deixar o Espírito Sim, Santo dirigir, mas nos conduzir. nos conduzir aqui no que ele quer, mas claro, falando um pouco sobre. Eu não vou falar que é a doença do século, porque isso já existia, as pessoas às vezes colocam a rotula, eu não sei se é assim que fala, mas a psicologia hoje, como você vê o cristão e a psicologia? As pessoas estão, vamos pegar, né, o cristão, a mulher cristã hoje, almática, tá assim, eu não tô bem, eu tô com depressão, eu tô com opressão. Como que você vê, como que é isso na tua visão? Até porque você, como pastora e psicóloga, tem que saber separar, não é? Sim, sim. A psicologia eu vejo hoje como uma ferramenta extremamente importante, né? Você consegue enxergar a pessoa de uma outra forma, de um outro ângulo, né? Muitas pessoas nos trazem as dores, as queixas, os medos, os problemas, e a gente, muitas vezes, por estar sempre, claro, envolvido no mundo espiritual, porque eu digo que o mundo espiritual é muito mais real do que o físico, estamos constantemente inseridos numa guerra espiritual. E essa guerra, às vezes, se dá em áreas da nossa vida. Área financeira, conjugal, área ministerial. Enfim, em algumas áreas a gente vivencia essa guerra. Então, a gente tem que ter uma certa cautela, né? Hoje, tendo essa clareza, um certo cuidado para nós separarmos o que é o espiritual e o que é o físico, o que é, vamos dizer assim, orgânico, o que é o da alma, porque senão a gente olha e a gente vê e a gente começa a dizer assim, é o diabo que está fazendo, é o diabo que está agindo. E muitas vezes a gente não tem esse olhar clínico de ver que não é, o diabo não está por trás, às vezes, de uma tristeza, de uma, vamos dizer assim, de uma depressão. Claro que é muito importante a gente ter essa clareza também, que Satanás, ele se usufrui da nossa vulnerabilidade, Verdade. né? Ele percebe
quando a gente não está bem. Então, ele se usufrui desse momento de fragilidade que a gente está passando. Então, ele vem para, de alguma forma, se aproveitar e se beneficiar disso. Mas a gente tem que entender o que é espiritual. E o que é físico, Sim, né? sim. O que é, vamos dizer, da parte emocional é da parte emocional. Até porque nós já nascemos com as nossas emoções embutidas dentro de nós. Tristeza, alegria. A gente já nasce com essas emoções. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai expressando essas emoções. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E a psicologia, ela só veio, vamos dizer assim, a nos dar a luz para entendermos e termos esse discernimento. Embora a Bíblia toda ela é psicológica, né? A Bíblia ela já fala da psicologia. Quando Paulo diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Então, Paulo já está ali usando, vamos dizer assim, da psicologia. O homem tem que se analisar. E analisar é você olhar para dentro de si, encontrar coisas boas, coisas agradáveis e coisas também que não vai agradar você, mas que você se depara com elas. E dentro dessa clareza e desse discernimento que você tem, essa percepção, você começa a distinguir, né, a separar o bom e o ruim, o que edifica e o que não edifica. Então, a Bíblia já fala da psicologia, né? E a psicologia é algo muito importante, porque ela está em toda a esfera, ela está em vários setores da vida hoje, né? A psicologia está no trabalho, a psicologia está no hospital, a psicologia está na escola, a psicologia está em vários setores da sociedade. Hoje, a psicologia está inserida em vários setores da sociedade. E isso é excelente, só veio mais para nos ajudar, né? Veio mais para acrescentar. Verdade, verdade, Quitéria. Mas assim, vamos pegar uma pessoa que não tem conhecimento da psicologia, né? Não entende nada e fala assim, olha, eu tô me sentindo deprimida, eu vou para a igreja, vamos pegar uma questão, eu tô indo para a igreja, eu tô ali, eu faço, mas tem algo dentro de mim que eu não sei o que é, dá desânimo, às vezes eu tô vontade de parar. E como lidar com isso? Porque ela ora, ela jejua, ela vai para a igreja e nada resolve, ou resolve temporariamente. Como que você consegue falar para uma pessoa dessa saber lidar, por exemplo, com a situação de uma frustração, de uma decepção, algo assim? Vai muito da pessoa no sentido de, vamos lá, por exemplo, eu sou da parte comportamental, né? A psicologia tem várias vertentes, né? Certo. Tem a psicanálise, né? Tem humanismo, mas eu sou da parte comportamental. E aí, você vai olhar para essa pessoa e você vai conhecer a vivência dessa pessoa. Porque, de repente, primeiro, vamos descartar algumas coisas. Qual é a idade dessa pessoa? Qual é a idade dessa mulher? Vamos falar da mulher. Tá. Qual é a idade dela? De repente, ela tem lá os seus 40 anos. Então, ela está entrando numa outra fase da sua vida, né? Falando de uma parte orgânica. Ela tá, a ciência diz que o nosso desenvolvimento, no decorrer do tempo, os anos vão chegando e as células não são tão reproduzidas como antes. A parte também a parte hormonal também é afetada. Então, sendo afetada a parte hormonal, a parte de células, né, a nossa parte orgânica, então talvez essa mulher está entrando numa fase da vida dela que não é necessariamente uma depressão, não é necessariamente, vamos dizer assim, um trauma. De repente é algo dela ir ao médico, uma ginecologista, conversar, falar o que está acontecendo, se o sono dela está sendo afetada, se de repente a parte alimentar também, se ela está com muita irritabilidade, se qualquer coisa que de repente acontece, qualquer acontecimento, qualquer informação, dependendo de quem venha, está afetando ela, está trazendo uma tristeza, ela vai
conversar com essa ginecologista e passar tudo isso que está acontecendo para que então possa fazer alguns exames e aí vai descartar essa parte orgânica. Certo. Descartar essa parte que é o físico. E que nós, mulheres, depois de um determinado tempo, a gente está sujeito a isso. Né? A gente está caminhando aí, a gente já está percorrendo um caminho e esse caminho vai nos trazendo vai fragmentando, né, a nossa parte orgânica. Então, isso vai afetar o nosso organismo, isso vai afetar a nossa parte psíquica. Então, a gente tem que descartar, primeiramente, essa questão. E não já dizer, não, eu acho que eu estou com depressão, olha essa tristeza. Porque nem toda tristeza é uma depressão. Né? Nem toda, vamos dizer assim, a angústia em si é uma depressão. Como eu disse, a gente tem sentimentos que estão embutidos dentro de nós, e dependendo dos acontecimentos, eles vão aflorar. Mas a gente tem que ter esse cuidado de repente, descartar. Então, fui ao médico, conversei com a minha médica, fiz alguns exames, ela olhou a parte hormonal, né, como que está, porque isso afeta muito. Aí pronto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, peraí. O que está acontecendo? Por que eu estou assim tão, talvez, sentimental, tão sensível a algumas situações, alguns acontecimentos? E aí eu vou fazer uma análise de como que está a minha vida dentro da minha casa, meu casamento, como que está a comunicação com os meus filhos, né? Como que está o ambiente a qual eu estou inserido nele, como que ele está caminhando. E aí eu vou descartando, não, dentro de casa está tudo bem, tá tudo ocorrendo bem, tudo tranquilo, casamento, vida financeira. E por que essa tristeza? E por que essa tristeza que persiste? Que você olha para um lado, para o outro, nada te satisfaz, nada está bem. Aí sim, aí eu acredito que agora é o momento de você procurar um psicólogo, uma ajuda terapêutica, para entender o que está acontecendo, porque possa ser que algo lá atrás, algum acontecimento, uma situação mal resolvida, uma palavra que foi liberada, algo que não foi resolvido dentro de você. E aquilo vai permear, né? Aquilo vai ficar ali, talvez você não tenha conhecimento disso, poxa, mas isso já passou, mas foi tão intenso, foi tão forte, que está aí guardado dentro de uma caixinha. E se a gente não procurar, se a gente não procurar ajuda, porque também há um preconceito muito grande ainda hoje, né, na questão de procurar um psicólogo. Geralmente as pessoas dizem assim, procurar um psicólogo, eu não tô doida, né, eu não tô doido. É a primeira coisa que a pessoa fala, né, porque ela tem às vezes vontade, já aconteceu de ouvir pessoas, olha, foi uma luta, foi uma barreira que eu rompi chegar aqui. E assim, até porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Sim, a Porque o vergonha, que né? vão pensar de mim, né? O que vão falar sobre mim? Então, a pessoa, ao longo da sua vida, ela vai adquirindo uma crença, né? Ela vai adquirindo uma crença nuclear, que as informações que ela recebe ao longo da sua existência, as informações que são passadas para ela, e ela vai formulando crenças intermediárias que não são crenças a nível espiritual. São crenças intermediárias que ela formula, né, ao longo da sua vida por essas crenças nucleares, que é a base, é o ambiente onde ela vive. Ela vai formulando ideias na mente dela disfuncionais. E elas vivem em função dessas ideias disfuncionais. Porque elas acreditam. Então, elas têm uma ideia sobre elas, né, sobre o outro e sobre o mundo. Porque elas vão adquirindo isso ao longo da sua existência. Se eu estou dentro de um lar, que esse lar, né, ao longo da existência não passou amor, afetividade, eu não recebi dos meus responsáveis, dos pais, ou do responsável que me criou, ali dentro daquele lar eu não recebi amor, afetividade, então eu vou desenvolver uma crença intermediária dentro dessa crença nuclear que foi passada, que é a crença nuclear, a minha base, eu vou desenvolver uma crença intermediária. Ou seja, se eu não sou amado, então eu não sou capaz, eu não sou uma pessoa interessante, eu não sou uma pessoa que os outros venham me olhar de uma forma que realmente me ame, eu nunca vou ser amado.
Entendi. Então a gente vai, né, desenvolvendo Mapeando. essas crenças. Então E tem que ter aí um isso vai para... mapeamento, é isso? Oi? Tem que ter um mapeamento, né, comportamental Sim, para poder sim, entender. sim. E aí eu desenvolvo essas crenças, e aí eu trago essas crenças para o meu relacionamento, para o meu trabalho, né, para dentro da igreja. Às vezes há uma resistência de se comunicar com outras pessoas, porque eu Uhum. acho que o outro, eu crio aquela crença que o outro é valorizado, que o outro é melhor, que o outro é capaz, que o outro é amado, mas eu não. Então, é aí onde a gente tem que ver, enxergar, ter uma sensibilidade de se autoanalisar e dizer, peraí, o porquê que eu estou sentindo e pensando dessa forma? Certo. Está na hora de eu procurar uma ajuda. E aí esse profissional, ele vai atender e vai ali, claro, de repente você chega com uma ansiedade, ele vai de alguma forma, dentro das técnicas da psicologia, vamos dizer assim, fragmentar essa tensão para que você possa viver com mais qualidade de vida e entender o porquê que você está dessa forma. E ali encontrar possibilidades, mostrar e juntos, né, encontrar possibilidades de enxergar as situações de uma outra forma, né, de uma outra maneira. Perfeito, Kéria. E a questão, assim, a pessoa não está no psicólogo, ela não tem, eu tenho preconceito, tenho medo, não tem dinheiro, enfim, mas ela é ansiosa. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Eu Sim. acho que tem alguém ansioso aqui, gente? Se tiver, levanta a mão aí, eu já passei dessa fase, glória a Deus, eu já fui muito tratada nisso. Hoje eu Sim. consigo ter o equilíbrio, mas já passei situações onde eu não dormia e foi terrível. E eu não conseguia, né? Porque a pré-ocupação, né? Traz isso na nossa mente. Uma mulher ou um homem, uma pessoa, quando ela está ansiosa, como que ela trata disso sem antes de procurar uma ajuda de um profissional? Como ela pode dar uma dica de como ela pode tratar sobre isso? Olha, a ansiedade é algo que eu acredito que muito mais do que a depressão, a ansiedade é algo que permeia a humanidade, né? Principalmente no mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo imediatista, que a gente quer conquistar, que a gente quer ter, porque a gente tem que ser, que a gente tem que, sabe, a gente tem que obter, a gente tem que estar na frente, a gente tem que estar no pódio, a gente não pode perder, então a gente é uma pressão imensa, e que as trevas se usufruem dessa pressão imensa para fragilizar a nossa vida espiritual e fragmentar a nossa fé, né? Porque a partir do momento que eu estou ansiosa, a minha fé é abalada, né? A minha fé é abalada. Eu começo a olhar as coisas no âmbito natural e não espiritual. E a intenção do adversário é justamente isso, que eu venha olhar com o âmbito natural, o olhar humano. E aí, nós, né, eu estou falando um pouco do espiritual, mas vou para a ansiedade já já, a nível Pode, da vai juntando. psicologia. Eu acho que está tudo junto, né? Não tem nem como Tá. fugir. Então, o inimigo, ele observa isso. Então, ele quer fragmentar a nossa fé. Então, quando eu digo que eu estou ansiosa, eu não estou dormindo, ou estou comendo exageradamente, ou eu estou sempre inquieto, pensamento acelerado, preocupado, um excesso de preocupação com tudo, com o amanhã, né? Porque é real isso, esse excesso pelo amanhã, sendo que a Bíblia diz assim, olha, calma, aquieta teu coração, porque do nosso dia, do nosso hoje, o Senhor cuida. Mas eu estou falando, eu estou demonstrando para Deus que eu não estou na dependência dele. Eu estou com esse comportamento, eu estou dizendo, Deus, eu sei que tu és Deus, mas tu não é o suficiente. Eu estou diminuindo o poder. Isso é involuntário, isso não é proposital. Né? A gente faz isso involuntariamente, mas é como se eu estivesse dizendo para Deus, olha, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor pode, mas para mim não. Causa para esse momento, para essa situação, não.
Então, eu limito o poder de Deus, eu diminuo o poder de Deus e eu deixo crescer essa pressão, né? É uma pressão psicológica muito grande. E aí, eu digo assim, quando eu atendo, eu falo para as pessoas, é uma técnica, né? Que, como você disse, as pessoas que não vão para o psicólogo, ou por questões financeiras, ou até por um preconceito, eu digo que é uma técnica da respiração, né? Que é respirar, puxar o ar todo pelo nariz, tanto que você pode até o fim, depois soltar lentamente pela boca. Fazer isso quando acordar, antes de fazer qualquer coisa, senta na cama, faz isso umas 4 vezes, pausadamente, sem pressa. Isso traz mais oxigênio para o cérebro, traz um bem-estar. Eu falo isso, e assim, não vou dizer que para todos funciona, mas na grande maioria funciona porque você traz um bem-estar, né? Traz um oxigênio para o cérebro, isso traz um bem-estar para você, isso desacelera o coração, porque a ansiedade, dependendo da crise que você possa passar ou ter no momento, dependendo de alguma coisa, acelera o coração, dá sudorese, né, um suor excessivo, uma inquietação, uma dor de cabeça que às vezes dura dias, enfim. Então tem essa técnica de respiração que é muito importante. Fazer isso logo quando acorda, tá quietinho ali no sofá, terminou o serviço, para um pouquinho, faz novamente. Ah, Legal. vai deitar, antes de deitar, novamente. Isso é excelente. Que Então, é bom. uma dica aí para Tá vendo? Olha, os nossos as ouvintes. meninas estão falando que fazem aqui. A Sheila falou, "Ó, faço isso sempre, a Valéria também. Olha, eu não vou mentir, tá? Uma vez eu fui num retiro, e aí tinha que fazer, tem um nome agora, eu não vou falar porque eu vou falar besteira, vocês vão rir. Mas fica lá de manhã, não sei, Minese, sabe? Minese. E aí eu lembro que o pastor falou, ó, todo mundo, fica lá, né? Nesse processo de 1 minuto. Em 1 minuto, acho que eu fiz umas 15 vezes, que eu ficava. Ai, meu Deus. Eu falei, gente do céu, tô doida. Tô doida assim, eu falo, até nisso a ansiedade vem para tirar a ansiedade, você fica ansiosa. Eu falei, Jesus, não é normal. Foi aí que me deu um, um negócio. Eu falei, não é possível. E realmente, o oxigênio no cérebro, né? Gente, olha só que dica maravilhosa, grátis, tá? Aqui em primeira mão para nós, né? Quem aqui nunca? E Sim, respirar. E é por isso que nós temos que, né? O Senhor nos deu esse como é bom respirar, sim, né? sim. Esse momento também, até para a gente parar um pouquinho e falar, peraí, nós temos 24 horas, não vai conseguir mais. Olha lá, eu nunca fiz, irmã Lindaura, então bora começar, irmã Lindaura, tá? Irmã Lindaura é uma benção. E a gente deixa eu te fazer uma pergunta, né? Meninas, também fazem perguntas aqui, se vocês tiverem dúvidas, né? Pode, vamos usar aqui abusar um pouco aqui da nossa psicóloga, com carinho falo isso, porque eu sei que tem muitas dúvidas. Mas quando a gente está falando a respeito de medo, a ansiedade causa medo, ou medo causa ansiedade, tá tudo num pacote só? Como lidar com isso? O medo, ele é existente, né? O medo, ele faz parte, ele está embutido dentro de nós, né? É um dos sentimentos que a gente toma conhecimento dele ainda pequena, ainda criança, né? Ah, quando a gente olha, você vê a criança não sabe que o que ela está sentindo é medo, mas de repente ela tá ali brincando, vem um bichinho, um animal, sei lá, alguma coisa perto dela e ela não é comum, não é corriqueiro, não faz parte do ambiente. Então ela já encolhe as mãos, né, ela já demonstra ali o medo, mesmo sem saber que o que ela está demonstrando, o que ela está sentindo é medo. O medo é existente. O que não pode, esse medo, paralisar o nosso potencial. Quando o medo ele excede, quando o medo toma uma proporção que eu não consigo mais controlar,
Então, ele começa a paralisar o meu potencial. E sim, o medo, ele tá, o medo, vamos dizer assim, quando você fala, o medo e a ansiedade é uma coisa só, eu não diria que é uma coisa só, não. O medo é um sentimento comum, existente dentro de nós, né? E que a gente demonstra ele em determinadas situações. Mas é algo que a gente tem um controle sobre ele. Agora, quando eu perco o controle sobre ele, quando ele excede, né, o equilíbrio, quando ele excede o nível, e aí sim é algo que se torna perigoso. Ele pode desencadear para um pânico, né, síndrome do pânico, ele pode me prender, eu ser prisioneira dele, né, ele pode, vamos dizer assim, paralisar projetos que eu tenho, eu não vou fazer porque eu tenho medo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, que também está associada àquelas crenças intermediárias que eu acabei de falar, né? Então, assim, quando ele excede, ele se torna algo perigoso. Ele existe, mas ele tem um nível. O nível, por exemplo, tem pessoas que olham, sei lá, eu tenho medo de direção, de dirigir. Isso acontece muito com as mulheres. Eu quero tirar carta, eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Quando esse medo te paralisa, esse medo te segura, ele ele excedeu. Ele está paralisando um projeto seu. Ele está paralisando um futuro, ele está paralisando um sonho. Então, ele excedeu, ele se torna um problema. E a ansiedade, eu acredito que todos nós temos, sim, ansiedade. A ansiedade, ela não é de toda ruim, né? A ansiedade, por exemplo, amanhã eu vou trabalhar. Estou começando no trabalho. Então, aquela ansiedade, como que será? Como que vai ser? Né? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou me adaptar a esse novo trabalho, esse novo momento na minha vida? Aquela ansiedade, nossa, eu vou colocar o celular para despertar, para mim não perder a hora. Isso é uma ansiedade. Mas não é uma ansiedade ruim. Não é aquela ansiedade que, eu vou trabalhar amanhã, chegando lá, eu acho que não vão gostar de mim, sabe? De uma coisa, não, eu acho que eu nem vou conseguir me adaptar a essa nova rotina, a esse novo trabalho, é muito desafiador. Eu não vou ligar e vou dizer que eu não vou. Entende? Então, tem os níveis, né? E dentro desse nível, eu tenho que fazer uma autoanálise de mim mesma para saber até que ponto é normal e até que ponto é anormal. Eu tenho que ter essa clareza. Se isso está me impedindo de avançar, de conquistar, de projetar, se eu não estou conseguindo concluir determinados projetos por conta do medo, e aí isso realmente já é um problema, já se torna algo patológico, um problema. Onde paralisa, né? A Mu está falando aqui, Sim. né, que a ansiedade é normal, com limites, né? A Sheila está colocando aqui também, sentir medo é saudável, porém, em exagero constante ou irracional pode se tornar um transtorno. Sim. Pegou a palavra, a Sheila tá aqui comigo, porque a gente está ouvindo muito isso hoje sobre transtorno, né? E também tem lá os TDs, né? Tantas coisas acontecendo. Eu já fui diagnosticada por um monte de gente que eu sou um monte de coisa. Eu falei, mas eu nunca levei isso agora, não, né? Depois de tanto tempo, mas a gente se pega com situações que você fala, meu Deus, medos de alguma. Hoje eu enfrentei um medo muito grande numa tarde, uma situação que eu passei à tarde, que eu falei, eu venci isso, eu não tô acreditando que eu venci isso, meu Deus. Né? E eu acabei dando até risada da situação. Né? A Catinha tá falando aqui, peraí que tá entrando aqui. Eu tinha muito, isso chegava ao fim de domingo, eu não tinha vontade de trabalhar. É verdade, eu lembro disso, né, Kátia? Graças a Deus, ela perdeu isso, né? Então, paralisar, né? O medo quando se torna um transtorno, foi onde a Sheila falou. O que é um transtorno? O que é isso, transtorno? A gente sabe transtorno porque palavra de crente isso é perturbação. É perturbação, vai jejuar, vai orar. E às vezes não é isso, a gente tem que saber separar, não é? O transtorno, quando ele causa sofrimento, na verdade, assim, quando ele
quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa toma conhecimento, porque hoje em dia todo mundo realmente fala, transtorno, transtorno, mas o transtorno é uma patologia, é uma doença, que Certo. tem que ser diagnosticada por um profissional. Hoje em dia a gente vê as pessoas, elas olham lá no Google e elas começam a olhar TDAH, elas começam a olhar autismo, enfim. Elas começam a olhar e começam a se autoavaliar e se diagnosticar, mas não é assim, para a pessoa ser diagnosticada com um transtorno, tem vários testes, tem todo um processo, né? Tem todo um processo, e assim, tem outros profissionais também, não é só a questão do psicólogo, tem o neuro também, dependendo do que a pessoa sente, então é toda uma equipe, né? Uma equipe por trás para diagnosticar e laudar esse transtorno. E o transtorno é algo que nem sempre a pessoa tem conhecimento que tem, né? Ela não tem conhecimento que tem e ela é algo que gera para ela um sofrimento para quem está próximo também. É algo que, vamos dizer assim, pega todos aqueles que estão próximos. Não é um sofrimento só da pessoa, é um sofrimento que a pessoa sente e que isso também é passado para quem está ali do lado daquela pessoa. Então, assim, as pessoas hoje, elas rotulam, né? Elas rotulam, a gente está vivendo numa época que as pessoas, elas têm a tecnologia ao seu dispor, então elas se utilizam disso para ter um diagnóstico, né? Hoje em dia você vê pessoas brincando, falar, você tem TDAH, virou moda. Você, né? As pessoas começam a rotular o outro, E o nível, porque né? simplesmente, oi? E ainda o nível, você tem TDAH nível 2, nível 3, nível Sim, 4. sim. E elas começam a rotular porque elas têm a tecnologia ao seu dispor, então ela lê ali, então ela, fulano tem isso, fulano tem tal tipo de transtorno. Mas o transtorno é uma doença patológica, sim, que ela precisa ser comprovada, diagnosticada por profissionais, né? É muito importante isso. E falando sobre o medo, agora me veio a memória, Elias, lembra, né? Elias. Na caverna. Elias entra dentro daquela caverna. Olha só, só para nós associarmos a essa questão do medo, quando o medo ele excede, né? Elias entra dentro daquela caverna e olha só quem era Elias, um profeta, um homem que tinha, né, feito prodígios, né, um homem que estava tendo uma vivência espiritual com Deus tremenda, né, um homem que estava no nível espiritual elevadíssimo, mas em dado momento, por conta do medo, ele entra dentro de uma caverna. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o medo não está associado a um nível espiritual que eu tenho com Deus. Não é sobre olha, eu falo línguas, eu profetizo, eu prego. Não, somos seres humanos. Há uma fragilidade dentro de nós. E não é sobre eu ser super crente, não. Eu estou sujeito, qualquer pessoa está sujeita a ter uma crise de ansiedade, a ter um medo exacerbado, a querer também entrar dentro de uma caverna, né, a querer se esconder, a não querer falar com ninguém, a querer se esconder, a querer ficar ali no seu momento, vamos dizer assim, de caverna, sem ver o mundo, tomar conhecimento. Então, significa que todos nós estamos sujeitos, né? Faz parte. O que precisa é a gente vencer. Eu entendo que, seja depressão, seja ansiedade, a gente tem que vencer. E não se dá por vencida e nem deixar ser vencido, claro, por ela, mas vencer, né? Amém. Significa, e eu entendo também, não desmereço, claro, a ciência foi dada por Deus e glória por isso. Glória a Deus que hoje a gente tem uma clareza maior, tem um conhecimento maior, mas Deus, ele continua sentado no trono, ele tem o controle de todas as coisas.
Amém. Ele formou a mente humana, cada órgão do nosso corpo foi formado por ele. Verdade. Então, nós temos que entender que qualquer patologia, qualquer sentimento, qualquer situação, por mais desafiadora que seja, Deus, ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Amém. Amém. Todas as Olha, coisas. tem uma pergunta aqui, mas antes disso, a Mu falou um negócio. A Mu, qual é o nome da Mu? A Mu, eu quero saber o nome dela. É, ela falou algo interessante. Ai, peraí, que eu fui puxar aqui. Antes, ai, meu Deus, não posso desligar você. Está aqui. Sobre a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, que tem que ter esse equilíbrio. Aí a Sheila também falou aqui algo muito importante, né? Que, na verdade, esse transtorno é uma desorganização, ou até desequilíbrio na maneira de pensar, sentir ou agir. E é justamente isso, né? E aí a Nilma está Sim. perguntando aqui qual a causa da depressão? Olha, a depressão, ela pode vir por vários fatores. Ela pode ser orgânica, né? Como eu disse no início, Uhum. pode ser aí um desequilíbrio hormonal que pode causar, pode vir após um trauma, né? Uma perda que você não conseguiu superar, um estado, um sentimento de luto, né? Às vezes nós associamos, às vezes, o luto, né, com eu perdi um ente querido. Não, o luto às vezes está associado por uma amizade que se findou, por uma porta de trabalho, uma expectativa intensa, imensa que você colocou por algo que você queria ter, obter, enfim. E aí você pode entrar numa depressão. Mas é importante entender que, às vezes, a minha tristeza, né? Tô triste por algo, vamos dizer assim, tô triste por um curso que eu fiz, empenhei forças, fiz lá, fui para fazer vamos dizer assim, fui lá fazer esqueci agora o nome, currículo, mandei para um determinado trabalho, de repente eu não fui escolhida, fiquei frustrada, e aí tô triste, aí eu tô alguns dias tristes, né? Isso não pode ser confundido com a depressão, porque também não pode ser confundido a depressão, porque a gente tem uma ideia assim, né? O depressivo, ele não toma banho, ele não vai trabalhar, o depressivo, ele não vai estar na sociedade, ele vai ficar quietinho dentro de casa, não vai querer ver ninguém. Não é dessa forma. É a forma que cada um interpreta e sente. Cada um, por exemplo, a gente pode passar pelo mesmo problema, né? Vamos falar do trabalho. De repente, eu empenhei força, expectativas e não deu certo. Você também. Mas eu tenho uma forma de interpretar e sentir. Eu tenho uma subjetividade que é só minha, né? Então, eu vou sentir de uma forma, eu vou ver de uma forma e você de uma outra forma. Certo. Então, de repente, você está depressiva, você pode estar indo trabalhar, você pode estar indo fazer, vamos dizer assim, algumas atividades e estar numa depressão. Entende? A gente tem uma mentalidade de que a depressão, ela é aquela pessoa que está lá acamada, né? Que Isolada, né? está isolada, e não é assim. Então, também não significa que, tristeza, eu estou alguns dias triste, estou depressiva. Não. Às vezes é uma tristeza profunda, é uma tristeza, e que não vai passar disso, e que daqui a pouco você vai superar, daqui a pouco vai passar, e que leva alguns dias. Então, é algo que, dentro de um consultório, de um psicólogo, você vai ao longo da história, vamos dizer assim, da vivência da pessoa, daquilo que a pessoa vai passar, falar, da sua queixa, da sua demanda, ele vai fazendo algumas observações, né? E ali detectando se realmente é uma depressão, se realmente é apenas uma decepção, uma tristeza por conta dessa decepção, dessa expectativa não alcançada.
Então, tem que fazer essa distinção. E as meninas estão falando aqui, né, que muitas mulheres, até tem uma pergunta aqui, você foi falando, estou anotando aqui. Muitas mulheres se escondem atrás da fé, achando que são super santas e não vivem coisas desse mundo finito, né, das coisas da terra. Sim, E também a depressão está associada aqui, a Mo colocou, a respeito dos excessos. Responsabilidade, quer também. dar conta de tudo. Tudo eu posso, tudo eu faço, não aguenta e fala, no Sim, final fala assim, ninguém me ajuda, eu tô sozinha, né? Mas eu quero pegar esse primeiro que a Sheila colocou, é muito interessante, que é o que eu estava colocando aqui. Vamos pegar aí, né? Muitas pessoas na igreja põem aquela. Eu não vou nem falar que é uma capa, mas assim, um medo de demonstrar fraqueza. Então, peraí, por exemplo, você é missionário, eu sou evangelista. Ah, se alguém me ver chorando na igreja, como vai ser? Ah, pastor, levanta a mão, vem aqui, quem está aqui passando por uma situação. Não, eu não vou, porque o que vão pensar? Não, eu não posso. E a gente vê que, infelizmente, tem acontecido muitas pessoas doentes dentro da casa de Deus, por medo de se expor, mas a gente, quando se expõe para Jesus, tem cura. Essa é a grande diferença. Né? Que a exposição não é para o homem, a mulher, eu vejo a mulher do fluxo de sangue, ela foi exposta para ser curada. E às vezes o sim. Senhor quer isso de nós, que a gente não viva numa fake, né? Em coisas que não condiz com a realidade. Então, temos que sair desse esconderijo e mostrar quem somos perante o Senhor, não é, Débora? Sim. Isso a gente vê muito nos dias de hoje, né? Principalmente, como você disse, dependendo do cargo eclesiástico que a pessoa tem, a pessoa, ela se... Naamã, né? Ele É, tá ali com aquela armadura, ele tem um respeito, né? Ele tem, vamos dizer assim, o carinho de outros, né? E ele se mantém naquela posição, mas ele tá leproso. Ele tem uma lepra debaixo daquela armadura, sim. né? Então, às vezes, nós estamos assim. Nós estamos ali com uma... Não existe, mas vamos falar, né? Com a roupa, com a armadura, né? A roupa do crente, nós mulheres, o cabelo escovado, né? Toda maquiada, estamos ali bem. Quem olha fala, nossa, ela tá perfeita, ela tá linda, ela tá bem, ela tá plena. Mas estamos, vamos pegar a lepra, né? Eu sei que a lepra dentro da Bíblia é associada ao pecado, mas assim, estamos ali plena, mas estamos Vazio. leprosa, né? Noemi, lembrei de Noemi agora. Noemi, Hum, ela declara, ela diz assim, olha, não me chame mais de, de Noemi, eu não sou mais agradável, me chame de Mara. Ela está adoecida, ela está ali, ela expõe a dor, ela expõe como ela expõe tudo aquilo que ela passou, ela coloca em palavras, né? E ela diz assim, olha, foi o Deus que me fez isso, foi o próprio Deus que permitiu, que fez tudo isso acontecer. Ela está tão adoecida que ela coloca a culpa em Deus. Ela diz, foi Deus. Claro que Deus permitiu. Isso é fato. Mas ela expõe e ela diz o que ela está sentindo. E verdade. hoje, na nossa sociedade, é uma cobrança, né? É uma cobrança. Você tem que dar conta de tudo. Você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta dos filhos, do marido, você tem que trabalhar fora, você tem que exercer sua chamada dentro da igreja e você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Você não Verdade. pode chorar, você não pode sentir tristeza, porque isso não é de Deus. Você não pode demonstrar isso, porque se você demonstrar, isso também não é de Deus. E você se sente na obrigação de vestir uma roupa que não é sua. Você se Esse é o maior sente problema. Esse na é o maior problema. obrigação, né, de satisfazer o outro. E você está fazendo tudo isso para quem? Para o outro, Para o outro, né? né? Meu Para o Deus, é muito outro. forte isso, Quitéria, é muito forte. E você vai se escondendo, se anulando, e aí você está vivendo para o outro. E Eu colocando o outro em primeiro lugar. E a eu tô Bíblia diz vendo. assim, Não, sim, pode pode falar. Eu tô falar. vendo aqui as meninas falando justamente disso, né? De tirar essa. Sim, É uma religiosidade que precisa ser tirado tudo isso mesmo, né? Perder esse sim, medo, essa vergonha.
A Sheila dá o exemplo aqui, eu lembro muito dele também, de profeta Jeremias, né? Que foi excluído, tantas coisas aconteceu, rejeitado, né? Todo o livro de Jeremias, tanto que vem Lamentações em seguida, né? Do livro dele. Sim, E mesmo assim, era um homem que estava servindo ao Senhor. Então, estar servindo a Deus, estar trabalhando para o reino de Deus, não quer dizer que a gente não vai passar por as situações de enfermidade, né? Pessoas que estão passando aí por processos de enfermidades e precisa passar por uma químio, tá lá e vai ser julgado. Não, peraí, é, por que o Senhor permite? Então, mas quando a gente tem essa liberdade de poder falar para alguém, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Me ajuda, sim, ora comigo, mas também me ouve. Só ouve. Tem pessoas que precisam ser sim. ouvidas. E hoje também isso está faltando, né, Quitéria? Sim. O acolhimento, né? O acolhimento, acolher essa pessoa. Mas por que está faltando? Porque cada um está à procura, ah, vamos dizer assim, do seu prazer, da sua É, satisfação. Cada vez mais a gente está vivendo uma sociedade que, infelizmente, o problema do outro é do outro. O problema dele. Não é sobre mim. Não estou passando isso, né? Quando a gente estava falando agora há pouco, né? Voltando um pouquinho aqui, tá, volta aí. sobre essa mulher que veste essa roupa, que tem que sempre estar bem. Né? A Bíblia diz assim, olha, ame o teu próximo como a si mesmo. Então, antes de eu amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Então, cuidar de mim. E cuidar de mim não é só na estética. Porque essa cobrança da estética, ela é geral, né? Essa cobrança do cabelo estar sempre arrumado, de estar sempre com a melhor roupa, sempre de uma forma que o outro possa ver e dizer, uau! Mas espera aí, esse cuidar não é estético, só estético. Ele é interno, Meu ele é Deus, psíquico também, meu Deus, é né? verdade. E se eu cuidar de mim internamente, da minha parte psíquica, isso vai refletir, isso vai. Por que tem tantos problemas, às vezes, dentro de casa? Porque eu não estou bem, eu estou azeda, eu estou no meu momento de Mara. Então, eu não percebo isso e eu começo a culpar os outros que estão ao meu redor. Né? Eu começo a dizer que o outro tem culpa de eu estar adoecida emocionalmente, né? Transfere, né? Você Então, quer transferir a culpa, né? sim, então cuidar de si mesmo, olhar para si. Isso é muito importante, né? Olhar para dentro e cuidar dentro. E às vezes a gente tem uma ideia, a gente espiritualiza tudo, né? A gente cristão, a gente vai. E eu entendo isso, porque a gente vive um mundo espiritual, mas a gente espiritualiza tudo, a gente já diz que Satanás está se levantando, a gente não aceita que o nosso corpo, às vezes, ele está falando. Tá Ele está falando gritando. algumas coisas, está gritando. E a gente coloca na mão de Deus. Deus, o Senhor tem que fazer, tá? O Senhor tem que curar, o Senhor tem que dar um jeito. É o Senhor. Eu estou trabalhando na tua obra, eu sou líder, então dá um jeito aí, vê o que o Senhor faz. Eu estou trabalhando para o teu reino. E não é assim. Não é dessa forma. E a gente vai sentir dor, e a gente vai sentir medo, e a gente vai chorar, e a gente às vezes vai ter uma ansiedade, e às vezes a gente vai ter aquele dia mal que chega para todos. Verdade. E aí, Deus não está nesse dia mal? Claro que ele está. É claro que ele está. E ele permite por quê? Porque eu vou aprender algumas coisas nesse dia mal. Eu vou adquirir experiência espiritual, eu vou adquirir crescimento. Eu vou adquirir testemunho, eu vou gerar testemunho para edificar outras vidas, outras mulheres. Então é necessário o dia mal, mas eu tenho que reconhecer que esse dia mal, o Senhor está nele. E reconhecer que eu tenho que estar bem, e não é exteriormente, é interiormente. Verdade, Né? verdade. E olha, o que eu estou vendo aqui, as meninas falando muito a respeito de pessoas dispostas a ouvir a outra mulher, mas que sejam confiáveis. Porque hoje uma das maiores realmente dificuldades, a gente lidar aqui com muito ministério de outros lugares, Sim, enfim, e o que mais a gente ouve assim, eu não confio em abrir minha vida dentro da igreja, porque eu sei que talvez lá no altar vai falar,
talvez vai falar em sim, outro lugar. Então as pessoas estão perdendo a confiança também nesse de poder se abrir e de ter alguém para ouvir. Porque às vezes, né, até mesmo nós, líderes, as pessoas, né, vêm assim, ó. Eu acho tão engraçado, eu brinco muito com a pastora Ana Paula, que eu falo, ela fala, amiga, começou o dia? Eu falei, começou, tem 40. Não, tem 60 mensagens, peraí, que daqui a pouco eu respondo. Porque, assim, me ajuda em oração, vamos dizer, né? Claro que a gente vai ajudar, mas poucas, eu falo assim com propriedade. Vezes você ouve assim, olha, hoje eu parei para, como você está? Orar por você. Né? Então, é isso, o medo do julgamento, a Simone colocou. A Simone também aí é psicóloga, é outra área, mas. E assim, a gente tem que quebrar isso. Eu falo que a maturidade traz isso para nós. Eu, com o tempo, fui amadurecendo e vendo que eu choro, eu tenho raiva, tenho sentimentos, tenho tristeza, tenho alegria, que nós somos humanas. E a gente precisa sim. uma da outra. Como é bom você ter alguém, não é, Quitéria, que você pode falar, olha, É, eu não tô bem hoje, eu tô chata, eu tô com dor, eu tô sem fé. Eu só preciso de alguém que fale assim, tá bom, tô aqui com você mesmo sem fé, vamos junto. Por causa disso, eu tenho que mostrar que eu tô bem, eu tenho que mostrar que. E não é assim, não é, Hector? A gente precisa. é. Como quebra? Vamos fazer uma pergunta. Como eu quebro esse padrão que tem. Claro que não é de uma hora para outra, eu entendo isso. Mas como que a gente pode quebrar isso? Que nem na mão mesmo? Quebrando o orgulho? Ou tem outro meio? Olha, eu, assim, eu acredito que é a leitura da palavra. Amém. Sabe por quê? Porque você vai lendo a palavra e você vai tendo a observação e a clareza que são seres humanos, que são falhos, entende? Que também sentiram dores, que também choraram, que também sofreram, que também tiveram momentos de falar, "Ah, acho que eu não vou dar conta", sabe? Eu acredito no poder da palavra. Amém. Eu acredito no poder da palavra. É que muitas vezes a gente está tão assim, envolvido com outras coisas. Eu costumo dizer que as mulheres antigamente, elas não tinham a tecnologia que nós temos, elas não tinham, elas não poderiam se usufruir de um micro-ondas, chegar em casa, fazer um pratinho, falar, filho, esquenta lá no micro-ondas. Né? Elas não tinham esse favor ao dispor delas. Elas não tinham uma máquina de lavar, elas lavavam roupa na beira do rio. Elas não tinham micro-ondas para esquentar comida, era fogão a lenha para fazer a comida. Elas não tinham o que nós temos hoje, mas percebe que a gente tem pouco tempo. Com tantas facilidades tecnológicas que nós temos, a gente tem pouco tempo. A gente mal senta para ler a palavra. Ler e olhar para a palavra e ler e entender que são pessoas, seres humanos escolhidos por Deus, mas que eram carne e sangue como nós. Então a gente está tão ocupado, tão ocupado, tão ocupado, que a gente vai se privando de ler a palavra. E quando a gente vai ler a palavra, já é tarde da noite, a gente já fez tanta coisa, a gente não dá o nosso melhor para a palavra, a gente dá o nosso melhor para o serviço da casa, que não nada contra. A gente dá o nosso melhor lá no trabalho, nada contra também. A gente dá o nosso melhor para o mundo, vamos dizer assim, o externo, né? E aí, quando chega o nosso momento com Deus, a gente está exausta. Aí a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer que Deus fale, a gente quer que Deus responda. Mas eu sei entrar, quando a gente está servindo o esposo, quando a gente está servindo os filhos, seja numa comida, fazendo uma boa comida, seja apenas no, vamos dizer assim, sentar para assistir um filme. Eu sei que de alguma forma a gente está cuidando do reino também. Mas tem aquele momento seu, você e Deus. E a gente negocia esse momento. A gente negocia com tantas coisas, a gente sempre tem uma rota de fuga. Não, depois eu paro, depois eu leio, depois eu oro, depois eu vejo. E a gente vai se alimentando do dia, que é tantas coisas. E aí, quando a gente chega à tarde ou à noite, a gente já está exausta para ouvir a voz de Deus e para ler a palavra. E a palavra por si própria, ela cura. A Amém. palavra,
ela cura. Eu já fui tão Amém. curada pela Eu também. palavra, sabe? Eu já fui tão curada. E aí a gente vai saindo dos pedestais. A gente vai saindo. Peraí, esse lugar não me cabe mais. Esse lugar de, né, a super poderosa não é para mim. Aí eu desço um degrau. Aí eu não tô descendo, não é que eu tô regredindo, é que eu tô me encontrando, É né? É que eu tô verdade. deixando Deus tomar o espaço que lhe é devido dentro de mim. Então eu vou indo pro meu lugar, pro meu lugar, para o meu lugar. E aí esses dias eu até falei sobre isso. Veja Maria, né? Maria, Jesus quando vai em Betânia, sempre passava pela casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria está onde no dia que Jesus vai na casa deles? Ela está nos pés. Aí Lázaro fica doente, manda seu recado, ele morre, Jesus não vem. Depois de alguns dias Jesus vem, Maria corre para encontrar Jesus, ela vai para onde? Ela vai para os pés. Aí, um belo dia, no jantar, Jesus é convidado para ir em Betânia novamente, agora na casa de Simão. Um jantar. Lázaro, um dos evangélicos, acho que João diz, Lázaro está na mesa, É sentado verdade. na mesa com Jesus. Maria não é convidada para o jantar, porque as mulheres não poderiam fazer parte daquele ambiente, a não ser para cuidar da mesa, repor a comida, repor a água. E aí ela chega com um vaso de alabastro, ela quebra aquele vaso, né, sobre a cabeça de Jesus, para que nada ficasse dentro do vaso, para que todo o conteúdo fosse para o corpo de Jesus. Depois ela vai para onde? Para os Os pés, pés. Os né? pés. Então, em dias difíceis, em dias comuns, em dias alegres, ela está nos pés. Então, às vezes, a gente negocia esse momento. A gente negocia e vamos negociando e negociando e nos perdendo. Verdade. Infelizmente, nos perdendo. Então, a palavra, ela cura. À medida que você vai lendo a palavra, você vai tirando essa armadura. Você vai deixando a palavra fazer uma limpeza dentro de você. Você vai se submetendo, cedendo, se entregando a essa palavra e entendendo que você é ser humano. E que você não Amém. tem que dar conta de tudo e que você não é super, mega, master. Não, você é uma Amém. mulher que precisa de cuidados e que tem que se permitir deixar cuidada, ser cuidada pelo Senhor, né? Eu vejo dessa forma. Totalmente, totalmente isso, né? Se tem uma coisa que eu falo que eu não abro mão, é justamente isso, porque eu já falei muito com Deus, justamente como muitas estão colocando, Deus está falando comigo, eu preciso aprender, eu preciso colocar ao ponto disso, não, a agenda está aqui, 9 horas, reunião, 10 horas, médico, né, e aí você olha na agenda, você fala, onde está Jesus? E você não estava ontem na nossa live, na nossa reunião à tarde que a gente tem intercessão, né, pelo meeting, e a pastora que ministrou ontem foi justamente Marta e Maria, né, e ela fez uma pergunta ontem, Sheilinha, você lembra? A pergunta como você tem recebido Jesus na sua casa? Será que você tem colocado ele em lugar de honra? Né? Então, eu fui muito chicotada por Deus ao ponto de falar, hoje eu não consigo começar meu dia antes de fazer o meu momento com Deus. Não tem como, não Sim. tem como acordar, porque eu sei que depois ele vai ficar para depois. Eu já sei que eu vou pecar, eu já sei que eu vou deixar o Espírito Santo triste. Então, é uma disciplina isso. Nós temos que É, ter essa disciplina. É como um remédio, quem toma um remédio de sim. manhã e à noite não tem que tomar. A pessoa acorda 3 da manhã, se o remédio de 12 em 12 horas, não, eu não posso esquecer. E Jesus está lá, né? A cereja É, do bolo é a graça, somos, é verdade, é a graça, Sheila, é verdade, nós somos uma felizes, né, e genuínas em Yeshua, ai, coisa boa de Deus. E é. assim, é o que você falou, conectadas pela palavra surgiu nisso, que quando Deus deu esse nome e tudo que o Senhor deu, sabe, que foi justamente isso. Eu vou conectar mulheres através da minha palavra. Todas as profissionais podem entrar, mas nenhuma tem o poder da minha palavra.
Então é a palavra que eu creio nisso, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra sara, a palavra ela vai entrando, né? E a fé vem por onde? Por ouvir a palavra. A E palavra. quando, e quando a gente tem essa convicção, porque muitas. Eu amo isso, porque eu já peguei meninas nas conectadas que falavam assim, mas eu não entendo a Bíblia, ela é muito difícil. E a gente começa do básico, vamos começar do básico. E hoje estão gravando com a gente, sabe? Estão fazendo aí os nossos vídeos. E se vê o crescimento, eu falo, meu Deus do céu! Como Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder de nos mudar. E a Sim, gente precisa disso. É tempo, Deus tem falado de levantar mulheres, do exército, mas ninguém consegue ficar de pé se não tiver o alimento, que é o pão da vida, e se não tiver a sede, que é a fonte de água viva, que é o próprio Senhor. A gente tem que ter sim, isso dentro de nós para enfrentar, né, Ctéria, essa situação. é, E sim. como pastora, como líder, né? Você tem lá o CIMUSP, né? Eu quero que você fale um pouquinho também desse trabalho maravilhoso aí que nos conectou, Sim, inclusive. é verdade. São mulheres. Aqui tem mulher, eu tenho certeza que cada uma que está aqui tem uma promessa de Deus, tem um projeto, tem um sonho. E Sim, como que a gente vai viver esse sonho se a gente não estiver perto daquele que prometeu, daquele que nos ajuda, né, que nos direciona? Então, você lá no ministério, com essas mulheres, né, no teu propósito lá com todas, quando chega alguém, uma pastora, uma líder, e fala assim, olha, minha amiga, eu quero desistir, eu quero parar, porque eu não tenho forças. Que conselho você dá? olha, quando eu já recebi algumas vezes, ao longo dos anos, eu já tive alegria, eu digo alegria de você sentar e acolher alguém, olhar no olho e dizer para essa pessoa, a primeira coisa é você acalmar essa pessoa e dizer para ela, você não está só. Porque quando nós chegamos nessa fase e dizer para alguém, para um líder espiritual, olha, eu não estou aguentando mais, eu vou parar, é porque ela está se sentindo só. Ela pode estar rodeada de pessoas, ela pode estar exercendo a vida profissional, ela pode estar em ativa dentro da igreja, mas há um sentimento dentro dela de solidão, há um sentimento de incapacidade, um sentimento de eu estou só, eu não consigo, é demais para mim. Então, a primeira coisa é acolher essa pessoa. É olhar no olho e dizer, eu vou te ajudar. Eu vou estar junto com você. Eu vou orar por você. Vamos entrar nessa guerra juntos. Essa pessoa entender e compreender que tem alguém que está olhando no olho dela e que está dizendo a ela, você vai conseguir, eu vou estar com você, você não está só. É unir forças com essa pessoa. E é unir de verdade, porque às vezes a gente fala assim, eu vou orar. E a gente fala superficialmente, eu vou orar, isso vai passar. Não! Senta com essa pessoa, escuta, tá? O que está acontecendo? Ela vai contar a queixa dela, o que está acontecendo. Você vai acalmar ela, você não está sozinha. Se você veio até a mim, porque o que eu entendo no mundo espiritual? Eu entendo que quando alguém chega a você, seja uma mulher, seja um jovem, uma jovem, chega e diz assim, olha, eu não estou conseguindo, eu vou parar, eu vou desistir. Esse problema já não é mais só dessa pessoa. Esse problema é seu também. Aquela menina, lembra da menina que estava na casa de Naamã? Aham. Ela toma conhecimento de um problema gravíssimo, seríssimo. Ela fica indiferente, ela dá as costas, ela diz assim, o problema não é meu, é seu, ele que tem que se virar. Eu tô aqui, eu vim para cá, ninguém perguntou se eu queria estar aqui, ninguém me convidou para estar aqui, simplesmente ele foi lá na minha terra, me trouxe, me tirou da minha cultura, do meio dos meus amigos, da minha parentela e me colocou